Minha irmã castigou meu filho com rédea. Minha mãe riu e disse: não chame a polícia. A casa dos meus pais parecia a mesma. As paredes do antigo sobrado estavam repletas de fotos amareladas, capturando sorrisos de tempos mais felizes. Mas, ao entrar, eu sentia que tudo tinha mudado. O cheiro de pão fresco misturava-se com uma tensão sufocante no ar. Mason, meu menino de 7 anos, estava empolgado por estar ali, correndo pela sala como se tivesse esquecido a razão pela qual havia voltado. O que era para ser um recomeço se transformou em um pesadelo. Naquela manhã, tudo parecia como um filme de terror. Fui até a cozinha buscar um copo de água, mas o barulho de gritos fez meu coração disparar. A porta estava entreaberta e ali estava Rachel, minha irmã mais velha, segurando Mason pelo braço com um aperto assustador. Ele estava pálido, seus olhos transbordando de medo. Rachel gritava uma tempestade de palavras cruéis, enquanto a rédea, uma das antigas que tínhamos usado, o choro dele ecoava pela casa, um som que perfurava meu coração como uma faca. Olhei para minha mãe, esperando vê-la intervir, mas ela apenas ria, como se aquilo fosse apenas uma cena engraçada. Deixa de ser exagerada, Emma. É só uma disciplina, disse ela, desdenhando do sofrimento do neto. Aquela cena me paralisou. O desespero nos olhos de Mason, seu apelo silencioso implorando por proteção, me despedaçava. Mãe, por favor, pare isso! Eu gritei, mas a voz mal saiu. Era como se meu corpo não quisesse se mover, mas alguma coisa dentro de mim se acendeu. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Decidi que não suportaria essa crueldade por mais tempo. Arrastei Mason para longe de Rachel e, com as mãos trêmulas, peguei suas coisas. Sentia lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto enquanto cruzávamos a porta de saída. Para onde íamos? Não sabia, mas não podia mais ficar ali, naquela casa que se tornara um cárcere. Em um motel simples, tudo parecia diferente. A preocupação me consumia, mas ao olhar para Mason, percebi que eu tinha feito a escolha certa. Os dias seguintes foram uma luta constante. Eu buscava empregos, escrevia documentações sobre os abusos, tentava entender os serviços sociais com um nó na garganta. O peso do passado ainda me seguia. A minha mãe, sempre minimizando cada conquista, trazia à tona as feridas, como um eco distante de erros e desilusões. Mas eu não poderia sucumbir. Resolvi criar o Projeto Mason, um centro dedicado a crianças vítimas de abuso. Era um sonho consumido por uma necessidade de mudança. Mas, enquanto preparava a inauguração, um telefonema inesperado interrompeu meu pensamento. O que teria acontecido agora? Aquelas palavras carregavam um mistério que poderia mudar tudo novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento em que o telefone tocou, o coração disparou. O som quebrou o silêncio pesado do motel. Uma sinfonia inquietante. Olhei para Mason, que estava sentado na cama, os olhos atentos. Quem pode ser? Perguntei a mim mesma, enquanto o atendia. A voz do outro lado era familiar, mas carregada de uma tensão que não compreendi. Era uma prima distante. Clara! Emma, você precisa voltar. É sobre a sua mãe. Ela disse, ofegante. O medo começou a gotejar na minha mente. O que aconteceu? Ela recebeu uma visita da assistência social e descobrimos algo. Algo que vai mudar tudo. Clara tentou explicar, mas a urgência em sua voz me fez a imaginação desenhar cenários aterradores. Não se esqueça de que seu irmão estava lá também. E ele não é quem você pensa. Completou antes de a ligação cair. Mason me olhou confuso. Mãe, o que está acontecendo? Não consegui responder. O que a Clara queria dizer? O que meu irmão tinha a ver com isso? O passado que tentava deixar para trás parecia mais presente do que nunca. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava processar a informação. Caminhei de um lado para o outro, a mente a 1000 por hora. Meu irmão, ele sempre tinha sido o membro da família que ficava à margem, a sombra de um lar que sempre se dividiu entre amor e dor. Ele tinha seus próprios demônios. E a ideia de que ele poderia estar envolvido em algo grave me deixava enjoada. Antes que eu tivesse chance de pensar melhor, peguei meu carro e rumei para a casa dos meus pais. Uma tempestade de sentimentos invadiu meu peito. O que eu faria? Como você enfrenta a sua própria família, sabendo que algo pode ter mudado para sempre? Quando cheguei, as lembranças gritavam dentro de mim. A porta estava entreaberta e eu a empurrei. O familiar cheiro de madeira antiga e laços se entrelaçava com algo mais pesado, quase enjoativo. Na sala, vi minha mãe sentada no sofá, a expressão vazia. Mas ao lado dela, uma figura que eu não via há anos. Meu irmão, Lucas! A presença dele ali causou um frio na espinha. Ele olhou para mim, os olhos carregados de uma tristeza que eu nunca tinha visto. Emma, você não entende. Não entendo o quê? Eu o interrompi. A voz saindo mais alta que a pretendida. O silêncio se estendeu como um fio prestes a arrebentar. Clara não mencionou o que descobriram. Meu coração batia rápido, cada batida como um lembrete de que tudo estava prestes a mudar. Temos que conversar. Você não sabe sobre a mãe, sobre a nossa infância, disse Lucas, a voz cansada. Ele ergueu as mãos, como se tentasse me barrar de um caminho que eu não queria tomar. Eu só queria proteger você. Desviei o olhar de sua face angustiada e vi a rédea ainda pendurada na parede. O objeto inanimado agora parecia um aviso. Uma memória que poderia desabar tudo o que pensei que conhecia. Proteger? Você sempre esteve distante. E agora você vem com isso? Eu o confrontava. O nó no meu estômago se apertando. Eu fiz coisas que você não entende. Eu fui para o fundo do poço e a nossa mãe não era a pessoa que você pensava que era. Ela estava envolvida em algo muito mais sombrio. Lucas gaguejou as palavras, a confissão lentamente subindo à superfície. Um grito interno brotou dentro de mim. Não era apenas o que eu queria ouvir. A estrondosa revelação deixava o lugar tenso, como se a própria casa estivesse ouvindo.
E então ele mencionou em um sussurro um nome que nunca esperava ouvir. E a Rachel, ela também está envolvida. Meu mundo desabou ao ouvir isso. O velho laço familiar que eu lutava para restaurar se transformou em um labirinto de traição e dor. Como eu poderia acreditar que tudo aquilo havia sido uma ilusão? Ao cruzar o olhar com Maisel, percebi que essa realidade estava prestes a reescrever toda a nossa história. A dúvida apertou no peito. Eu não sabia em quem confiar. Os laços de sangue estavam se desfiando diante dos meus olhos. E a verdade parecia ser uma faca afiada, pronta para cortar. O silêncio se instalou novamente e a única coisa que eu pude fazer foi encarar meu irmão e perguntar: o que você quer dizer com envolvido? E com isso, tudo poderia mudar. O que você quer dizer com envolvido? A pergunta pairou no ar, quente e pesada. O silêncio se arrastou e os olhos de Lucas buscavam os meus, cheios de um desespero que eu não conseguia decifrar. De repente, a porteira da minha infância se abriu, revelando sombras que eu não queria ver. Mãe, não é o que você pensa. Eu prometo que não. Ele começou, mas a urgência da situação esmagava suas palavras sob o peso de uma verdade absurda. Eu quase não conseguia ouvir o que ele tentava dizer. Minha mente girando como uma roda gigante. Os pensamentos sobre Rachel e nossas tragédias familiares, agora entrelaçados, faziam meu coração acelerar. Emma, a nossa infância, o que a gente passou. A mãe estava por trás de tudo. E Rachel, eu não sabia até que tudo aconteceu. Lucas gesticulou, como se estivesse tentando desenhar uma imagem que ainda não compreendia bem. A tensão da sala estava quase palpável. Nós não sabemos onde ela está. Eu gritei, meu coração martelando no peito, enquanto os olhos do homem queimavam de raiva e desespero. Então, ele puxou algo do bolso. O brilho prateado de uma arma fez meu estômago despencar. Eu vou encontrar a Rachel e vocês não vão se meter no meu caminho. Ele estava prestes a dar um passo à frente, quando, em um movimento rápido, Lucas se colocou entre nós e o homem. A determinação em seu olhar renovando a atmosfera tensa. Não! Não faça isso! A súplica estava no ar, pesada. Naquele instante tudo mudou. A porta do passado escancarou-se de vez, revelando não apenas a traição familiar, mas também uma rede de perigos insondáveis. Eu não sabia se poderia confiar em ninguém. O que Lucas fizera? O que a Rachel guarda em seu passado? E ali, naquela sala, entre gritos e confusões, eu percebi que estava prestes a mergulhar em uma tempestade muito maior. Olhei para Mason e o desespero tomou conta de mim. Lucas, quem é esse homem? O que está acontecendo? Mas ele apenas me encarou, a verdade nos olhos, e a resposta que nunca veio deixou tudo em um espaço vazio, cheio de perguntas. Aquela porta estava aberta e não havia como voltar atrás. Eu perguntei: o que você quer dizer com envolvido? E o silêncio ficou pesado, como se o mundo ao nosso redor parasse. Lucas parecia estar lutando contra suas próprias palavras, suas mãos tremendo. O homem à nossa frente, com a arma em punho, avançou mais um passo, o olhar fixo em Lucas, e o pânico começou a tomar conta de mim. Emma, a mãe, estava envolvida em algo muito mais sombrio do que você imagina. Bem maior do que você acha que sabe.
Ele começou novamente. Mas sua voz estava quase abafada pela tensão. O homem não parecia de. Mãe? Com o quê? Eu gritei. A necessidade de saber se transformava em desespero. Ela era parte de um grupo. Um grupo que faz coisas horríveis. E Rachel, ela é a líder disso tudo. Lucas disparou, os olhos arregalados. Um barulho ensurdecedor da porta sendo arrombada novamente me fez gelar. E na mesma fração de segundo, o homem gritou: "Onde está Rachel?" Ouvimos passos pesados. O som ecoava na sala. Tinha mais alguém? Meus instintos gritaram para eu proteger Mason. Então eu me coloquei na frente dele, mas Lucas me puxou com força. "Não, Emma, deixe que eu fale." E foi então que o inesperado aconteceu. Uma figura familiar saiu da escuridão da entrada, passos lentos. A luz da tarde iluminou o rosto de Rachel. Ela estava suja, mas seu semblante estava calmo, quase desdenhoso. "Acho que você me procurava", disse com um sorriso enigmático. O tempo pareceu congelar. "O que você está fazendo aqui?" eu gritei, confusa e apavorada. O homem com a arma se virou, a perplexidade desenhada em seu rosto. "Rachel, você está com ele?" "Ele não é meu inimigo, Emma", ela respondeu, a segurança em sua voz deixando tudo mais aterrorizante. "Na verdade, é o oposto." E então, o horizonte que eu conhecia começou a desmoronar. "Você não pode fazer isso. Você está mentindo." A incredulidade tomou conta de mim, mas enquanto o tempo passava, percebi sua expressão. Ali não havia apenas desafio, havia uma certeza aterradora. "Emma, ele não sabe de nada, mas eu vou te proteger. Sempre fiz isso. Você só não percebeu." A palavra proteger reverberou em mim, lembrando os momentos de sua disciplina que eu tão desesperadamente tentei esquecer. Mas então o homem com a arma gritou novamente: "Rachel, você vai me ajudar a tirá-los do caminho, certo?" E foi como se um botão tivesse sido acionado. "Calma!" gritou Lucas. "Nada disso é o que parece. Emma, por favor, escute." Ele estava a um passo da loucura, mas tudo estava acontecendo rápido demais. A tensão era insuportável. Rachel só balançou a cabeça, como se tudo fosse tão simples. "Emma, você não sabe o que está acontecendo, sabe? Às vezes é necessário tomar decisões difíceis para o bem maior." E aquele momento, naquela sala cúbica, se desfez em 1000 pedaços por causa da confissão dela. Eu estava paralisada. O que ela queria dizer com bem maior? O que realmente era essa busca que nós dois pensávamos ter separada, mas sempre esteve conectada? Meu coração disparava e Mason... Tudo o que eu queria era protegê-lo dessas verdades cruéis. Você foi quem atingiu Mason," eu disse, indignada, enquanto lembrava de cada palavra, cada golpe que ele teve que suportar. "Eu acho que você não entende. O que Mason precisa é compreensão. Não podemos ser fracos." Rachel olhou para ele e uma onda de repulsa me invadiu. Uma ferida interna começou a queimar e a perspectiva do que Rachel fez acendeu um fogo dentro de mim. "E você? Você é a culpada de tudo." Eu nunca me senti tão longe dela e, ao mesmo tempo, tão perto. "A verdade sobre sua infância não é o que você pensava. O que mais eu não sei?" O silêncio pesou.
Mas antes que Rachel pudesse responder, o homem se adiantou, interrompendo a conversa, e tudo se tornou uma tempestade caótica. Então você não vai me ajudar, Rachel? A raiva dele crescia. O que eu mal percebia era que o mundo estava prestes a explodir em cima de nós e que a verdade que esperávamos descobrir poderia ser mais devastadora do que qualquer um de nós imaginara. E ali, naquele embate emocionante, tudo parecia prestes a mudar novamente. A casa, meu passado, todos eles se entrelaçavam em um emaranhado de mentiras e verdades distorcidas. Os laços de sangue me pareciam agora mais parecidos com correntes pesadas. Como poderíamos sair dessa? Quais segredos ainda estavam por trás da máscara esquecida, esperando para serem revelados? Eu perguntei, o que você quer dizer com envolvido? A atmosfera ficou tão pesada que podia quase tocá-la. Lucas parecia se debater com as palavras, enquanto o homem à nossa frente se movia de forma ameaçadora. A tensão era insuportável. Mãe, não é o que você pensa, eu prometo que não. Lucas tentou de novo, mas mais que isso, ele parecia discutir com seus próprios demônios. O homem, ainda com a arma apontada, estava completamente perdido no caos, preocupado apenas com sua busca. E então, isso aconteceu. Era um som ensurdecedor como um trovão. A janela atrás de mim estourou e os pedaços de vidro cortaram o brilho da tarde. O homem se virou abruptamente, a arma ainda em riste, e cada um de nós recuou, surpresos. Eu olhei para Mason, que estava paralisado. Ele sequer conseguia gritar: "Quem está aqui?" O homem berrou, enquanto tentava identificar a fonte do barulho. E assim que ele focou nos rostos à sua frente, uma figura surgiu no canto da sala, emergindo das sombras da porta da cozinha. Era minha mãe. Apenas a visão dela foi o suficiente para que meu coração disparasse. "Por favor, não!" eu murmurei, um desespero crescendo dentro de mim. Mas ela não parecia assustada. Ao contrário, havia uma calma peculiar em seu olhar. "Eu posso explicar tudo isso", ela disse, a voz suave, mas firme. O homem virou a arma em sua direção, o espanto estampado em seu rosto. "Rachel é a única que pode ajudar e você sabe disso", ela continuou, dando um passo à frente, como se estivesse desafiando o homem. "Você não entende, Rachel. Eu não sou bobo. Sua mãe me disse uma vez que você estava morta." O homem gritou com raiva. Partes da verdade começaram a estourar em fragmentos. Todos nós nos entreolhamos, confusos. A expressão de Lucas se contorceu e ele me encarou, o pânico crescendo em seus olhos. "O que está acontecendo, mãe?" ele questionou, quase implorando por respostas. E a resposta que minha mãe deu foi tão surpreendente que eu mal consegui processar. "É verdade, eu não sou quem você pensa. Minha vida nunca foi a que você acreditou ser. O que eu fiz, o que fizemos, era necessário. Precisei proteger vocês." A tensão explodiu em gritos e perguntas. Mas antes que eu pudesse articular uma resposta, o homem gritou de novo: "Se você não disser a verdade agora, todos vocês vão se arrepender." O tom de sua voz reverberou, ameaçando quebrar o pequeno, frágil controle que ainda tínhamos. "Basta! Você não sabe o que está falando!" minha mãe respondeu, uma força inesperada emanando dela. Então, como se fosse um reflexo, algo no olhar dele mudou.
A confiança se transformou em dúvida. Mãe, o que você quer dizer com proteger? Agora eu tinha medo do que poderia ouvir. Ela olhou para mim, então para Lucas. Rachel estava em perigo. Havia coisas que estavam acontecendo e nós... Como você pôde nos envolver nisso? Lucas interrompeu, angustiado. Mas a resposta estava quase escapando dela. Meu coração disparou novamente. As palavras pesadas tinham um peso ainda maior. E nesse momento de incerteza, o homem avançou de novo. Onde está a Rachel? Onde você a esconde? Minhas mãos tremiam e eu queria gritar, mas ali, meio ao de gritos e confusões, uma sirene de polícia cortou o ar silenciosamente. O perfil de luz azul preenchia a sala pela janela quebrada, uma imagem surreal. E então, um dilema tomou conta do meu corpo. O que eu realmente sabia? Estaria em apuros nessa nova realidade, na qual as verdades não eram mais claras. Olhando para Mason, que absorvia toda aquela confusão, percebi que nada mais seria como antes. Emma! A voz de minha mãe cortou o ar, contendo a urgência. Precisamos ir, agora! Mas antes que eu pudesse reagir, o homem gritou, sua fúria se intensificando. A verdade estava prestes a explodir, e eu sabia que nada em nosso passado nos preparou para o que estava prestes a acontecer. Nesse momento, tudo poderia mudar novamente. E assim, enquanto o caos se desenrolava, entendi que a resposta para a pergunta que nunca fizemos poderia destruir nossa família para sempre. O tempo estava se esgotando. A verdade estava prestes a sair à luz, mas eu tinha de decidir: ficaria e enfrentaria a tempestade ou fugiria e deixaria tudo para trás. O tempo estava se esgotando. A sirene da polícia ecoava, misturando-se ao caos na sala. O homem à nossa frente, com a arma em punho, olhava para minha mãe perplexo. Você não pode estar dizendo isso! Gritou, sua voz embargada pela incredulidade. Eu tremia de medo. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia romper a frágil linha entre nós e os segredos que estavam guardados há anos. Mãe, explique-se! O que você fez? Gritou, a defesa de sua vida e segredos se diluindo sob o peso de sua própria angústia. Os olhos dele estavam perdidos, repletos de uma combinação de desespero e esperança. Então, de repente, algo estalou atrás de mim. Eu senti um movimento como se alguém estivesse naquela sala escura, observando a cena. Mas antes que eu pudesse me voltar, um novo grito irrompeu da porta da cozinha. Não me matem, por favor! Era Rachel, a mulher que tínhamos procurado, a única que poderia nos ligar a esse pesadelo. Ela apareceu em um estado de desespero, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Eu não sabia que ele estava aqui. Por favor, me ajudem! Sua voz estava afogada em pânico. O homem se virou rapidamente, a arma agora em direção a ela. Seu rosto fica mais sombrio. Você, sua traidora, pensei que você estivesse morta. O choque em sua voz era palpável, e antes que qualquer um de nós pudesse pensar em uma saída, Raka deu um passo à frente. Eu não sou a traidora. Pensei que você estivesse morto. Eu fiz o que precisava para proteger todos nós. Meu coração parou. Essa declaração estava longe de tudo o que esperávamos. O homem hesitou, e por um breve momento, a confusão desapareceu do seu rosto, mas logo a raiva tomou conta novamente. Nada disso é verdade. Você não pode simplesmente voltar e... Então...
Aconteceu. O barulho na porta da frente foi ensurdecedor e a porta foi arrombada com força. Mais 5 homens armados entraram, todos com expressões tensas, prontos para a batalha. O espaço tornou-se um campo de guerra. Eu empurrei Mason para trás de mim. O pequeno estava em completo terror, agarrando minha calça com uma força que fazia meu coração partir. Todos no chão! Um deles gritou, apontando a arma. A sala tornou-se um caos. Cada um tentando sobreviver à situação que escapava de nosso controle. Rachel, o que você fez? Eu gritei, mais pela incredulidade do que pela necessidade de saber a resposta. A verdade parecia flutuar, mas tudo o que podíamos sentir era a pressão da arma em um mundo que estava desmoronando. E naquele momento, o foco de todos parecia repentinamente se voltar para Rachel, como se a vida dela dependesse de um fio. Eu só queria ficar longe disso. Parecia tão seguro no começo. Ela tentou explicar, mas as palavras dela se perderam em meio a gritos. As vozes se misturavam e, em meio ao desespero, eu percebi algo. Algo que não tinha passado pela minha cabeça antes. Rachel estava mentindo. Eu conhecia aquela expressão. O pânico na sobrancelha. O olhar nervoso. Sinais de alguém que não estava apenas fugindo da verdade, mas sussurrando uma mentira. O que realmente ela havia feito? A tensão estourava como um balão prestes a explodir. Um dos homens viu meu olhar e gritou: "Você, garota, que parte você tem nisso tudo?" E então, sem mais delongas, a verdade que eu não queria ver tornou-se dolorosamente clara. Antes que eu pudesse processar, todos começaram a se mover. O homem armado virou-se para Lucas, que estava paralisado, mas a raiva o impulsionou a agir. "Você nunca me protegeu. Sempre foi você um dos problemas. Se não fosse por você, minha vida teria sido diferente." Rachel ficou em choque, como se uma lâmpada tivesse acendido. "Lucas, não. Você não sabe o que está dizendo. Essa não é a hora para isso." Mas suas palavras estavam perdidas em meio ao barulho dos passos e das armas levantadas. Com um movimento rápido, um dos armados puxou o objeto do bolso. Era uma pasta cheia de documentos. "Aqui estão as provas." "Você realmente acha que pode escapar disso?" ele gritou, revirando as páginas enquanto todos olhavam, incrédulos. Meus olhos se arregalaram ao ver uma foto familiar na pasta. Uma foto de nós, todos juntos, em um piquenique. Mas o que me deixou completamente em choque foi a presença de um homem estranho ao nosso lado. Um homem que eu nunca havia visto. "Quem é ele?" perguntei, a voz quase falhando. E Rachel respondeu: "Ele é a razão de tudo isso, a razão pela qual fiz o que fiz." O choque percorreu cada parte do meu corpo. Era um completo contrassenso. Então, em meio ao caos, diante de todos, todo o meu mundo começou a desmoronar novamente. Mason estava atrás de mim, segurando meu vestido, os olhos cheios de medo, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Por um instante, tudo parou. O olhar de Rachel, o homem armado, Lucas. Era como um filme em câmera lenta. Então eu percebi que a verdade era ainda mais sombria do que imaginei. A resposta que eu buscava estava prestes a ser revelada e eu não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir.
Nessa fração de segundo, um misto de alívio e terror me dominou, deixando-me com uma pergunta que se instalou em meu peito. O que mais minha família havia escondido que poderia mudar tudo? O tempo estava se esgotando. A sirene da polícia ecoava, misturando-se ao caos na sala. O homem à nossa frente, com a arma em punho, olhava para minha mãe, perplexo. "Você não pode estar dizendo isso!" gritou, sua voz embargada pela incredulidade. Eu tremia de medo. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia romper a frágil linha entre nós e os segredos que estavam guardados há anos. "Mãe, explique-se! O que você fez?" Lucas gritou, a defesa de sua vida e segredos se diluindo sob o peso de sua própria angústia. Os olhos dele estavam perdidos, repletos de uma combinação de desespero e esperança. Então, de repente, algo estalou atrás de mim. Eu senti um movimento, como se alguém estivesse naquela sala escura, observando a cena. Mas, antes que eu pudesse me voltar, um novo grito irrompeu da porta da cozinha. "Não me matem, por favor!" Era Rachel. A mulher que tínhamos procurado, a única que poderia nos ligar a esse pesadelo. Ela apareceu em um estado de desespero, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Eu não sabia que ele estava aqui. "Por favor, me ajudem!" Sua voz estava afogada em pânico. O homem se virou rapidamente, a arma agora em direção a ela. Seu rosto fica mais sombrio. "Você, sua traidora! Pensei que você estivesse morta!" O choque em sua voz era palpável, e antes que qualquer um de nós pudesse pensar em uma saída, Rachel deu um passo à frente. "Eu não sou a traidora! Pensei que você estivesse morto. Eu fiz o que precisava para proteger todos nós." Meu coração parou. Essa declaração estava longe de tudo o que esperávamos. O homem hesitou, e por um breve momento a confusão desapareceu do seu rosto. Mas logo a raiva tomou conta novamente. "Nada disso é verdade. Você não pode simplesmente voltar e..." Então aconteceu. O barulho na porta da frente foi ensurdecedor e a porta foi arrombada com força. Mas 5 homens armados entraram, todos com expressões tensas, prontos para a batalha. O espaço tornou-se um campo de guerra. Eu empurrei Mason para trás de mim. O pequeno estava em completo terror, agarrando minha calça com uma força que fazia meu coração partir. "Todos no chão!" Um deles gritou, apontando a arma. A sala tornou-se um caos, tentando sobreviver à situação que escapava de nosso controle. "Rachel, o que você fez?" Eu gritei, mais pela incredulidade do que pela necessidade de saber a resposta. A verdade parecia flutuar, mas tudo o que podíamos sentir é a pressão da arma em um mundo que estava desmoronando. E naquele momento, o foco de todos parecia repentinamente se voltar para Rachel, como se a vida dela dependesse de um fio. Eu só queria ficar longe disso. Parecia tão seguro no começo. Ela tentou explicar, mas as palavras dela se perderam em meio a gritos. As vozes se misturavam, e em meio ao desespero eu percebi algo. Algo que não tinha passado pela minha cabeça antes. Rachel estava mentindo. Eu conhecia aquela expressão. O pânico na sobrancelha, o olhar nervoso. Eram sinais de alguém que não estava apenas fugindo da verdade, mas sussurrando uma mentira. O que realmente ela havia feito. A tensão estourava como um balão prestes a explodir. Um dos homens viu meu olhar e gritou: "Você, garota! Que parte você tem nisso tudo?" E então
Sem mais delongas, a verdade que eu não queria ver tornou-se dolorosamente clara. Antes que eu pudesse processar, todos começaram a se mover. O homem armado virou-se para Lucas, que estava paralisado, mas a raiva o impulsionou a agir. Você nunca me protegeu. Sempre foi você um dos problemas. Se não fosse por você, minha vida teria sido diferente. Rachel ficou em choque, como se uma lâmpada tivesse acendido. Lucas, não! Você não sabe o que está dizendo. Essa não é a hora para isso. Mas suas palavras estavam perdidas em meio ao barulho dos passos e das armas levantadas. Com um movimento rápido, um dos armados puxou um objeto do bolso. Era uma pasta cheia de documentos. Aqui estão as provas. Você realmente acha que pode escapar disso? Ele gritou, revirando as páginas enquanto todos olhavam, incrédulos. Meus olhos se arregalaram ao ver uma foto familiar na pasta. Uma foto de nós, todos juntos, em um piquenique. Mas o que me deixou completamente em choque foi a presença de um homem estranho ao nosso lado. Um homem que eu nunca havia visto. Quem é ele? Perguntei, a voz quase falhando. E Rachel respondeu: ele é a razão de tudo isso. A razão pela qual fiz o que fiz. O choque percorreu cada parte do meu corpo. Era um completo contrassenso. Então, em meio ao caos, diante de todos, todo o meu mundo começou a desmoronar novamente. Mason estava atrás de mim, segurando meu vestido, os olhos cheios de medo enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. E por um instante, tudo parou. O olhar de Rachel, o homem armado, Lucas, era como um filme em câmera lenta. Então eu percebi que a verdade era ainda mais sombria do que eu imaginei. A resposta que eu buscava estava prestes a ser revelada, e eu não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir. Nessa fração de segundo, um misto de alívio e terror me dominou, deixando-me com uma pergunta que se instalou em meu peito. E se aquele homem estranho era, na verdade, o pai que todos pensavam estar morto? Diante da possibilidade, minha visão começou a turvar. O que mais faltava? O que essas pessoas estavam escondendo? A casa que um dia eu chamara de lar tornou-se um labirinto de mentiras, e eu estava prestes a descobrir O tempo estava se esgotando. A sirene da polícia ecoava, misturando-se ao caos na sala. O homem à nossa frente, com a arma em punho, olhava para minha mãe, perplexo. Você não pode estar dizendo isso! Gritou, sua voz embargada pela incredulidade. Eu tremia de medo. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia romper a frágil linha entre nós e os segredos que estavam guardados há anos. Mãe, explique-se. O que você fez? Lucas gritou. A defesa de sua vida e segredos se diluindo sob o peso de sua própria angústia. Os olhos dele estavam perdidos, repletos de uma combinação de desespero e esperança. Então, de repente, algo estalou atrás de mim. Eu senti um movimento, como se alguém estivesse naquela sala escura, observando a cena. Mas antes que eu pudesse me voltar, um novo grito irrompeu da porta da cozinha. Não me matem! Por favor! Era Rachel, a mulher que tínhamos procurado, a única que poderia nos ligar a esse pesadelo. Ela apareceu em um estado de desespero, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Eu não sabia que ele estava aqui. Por favor, me ajudem! Sua voz estava afogada em pânico. O homem se virou rapidamente, a arma agora em direção a ela. Seu rosto fica mais sombrio. Você, sua traidora! Pensei que você estivesse morta.
O choque em sua voz era palpável, e antes que qualquer um de nós pudesse pensar em uma saída, Rachel deu um passo à frente. Eu não sou uma traidora. Pensei que você estivesse morto. Eu fiz o que precisava para proteger todos nós. Meu coração parou. Essa declaração estava longe de tudo o que esperávamos. O homem hesitou e, por um breve momento, a confusão desapareceu do seu rosto. Mas logo a raiva tomou conta novamente. Nada disso é verdade. Você não pode simplesmente voltar e... Então, aconteceu. O barulho na porta da frente foi ensurdecedor e a porta foi arrombada com força. Mais 5 homens armados entraram, todos com expressões tensas, prontos para a batalha. O espaço tornou-se um campo de guerra. Eu empurrei Mason para trás de mim. O pequeno estava em completo terror, agarrando minha calça com uma força que fazia meu coração partir. Todos no chão! Um deles gritou, apontando a arma. A sala tornou-se um caos, cada um tentando sobreviver à situação que escapava de nosso controle. Rachel, o que você fez? Eu gritei, mais pela incredulidade do que pela necessidade de saber a resposta. A verdade parecia flutuar, mas tudo o que podíamos sentir era a pressão da arma em um mundo que estava desmoronando. E naquele momento, o foco de todos parecia repentinamente se voltar para Rachel, como se a vida dela dependesse de um fio. Eu só queria ficar longe disso, parecia tão seguro no começo, ela tentou explicar. Mas as palavras dela se perderam em meio a gritos. As vozes se misturavam, e em meio ao desespero, eu percebi algo. Algo que não tinha passado pela minha cabeça antes. Rachel estava mentindo. Eu conhecia aquela expressão. O pânico na sobrancelha, o olhar nervoso. Eram sinais de alguém que não estava apenas fugindo da verdade, mas sussurrando uma mentira. O que realmente ela havia feito? A tensão estourava como um balão prestes a explodir. Um dos homens viu meu olhar e gritou: "Você, garota! Que parte você tem nisso tudo?" E então, sem mais delongas, a verdade que eu não queria ver tornou-se dolorosamente clara. Antes que eu pudesse processar, todos começaram a se mover. O homem armado virou-se para Lucas, que estava paralisado, mas a raiva o impulsionou a agir. Você nunca me protegeu. Sempre foi você um dos problemas. Se não fosse por você, minha vida teria sido diferente. Rachel ficou em choque, como se uma lâmpada tivesse acendido. Lucas, não! Você não sabe o que está dizendo. Essa não é a hora para isso. Mas suas palavras estavam perdidas em meio ao barulho dos passos e das armas levantadas. Com um movimento rápido, um dos armados puxou um objeto do bolso. Era uma pasta cheia de documentos. Aqui estão as provas. Você realmente acha que pode escapar disso? Ele gritou, revirando as páginas enquanto todos olhavam, incrédulos. Meus olhos se arregalaram ao ver uma foto familiar na pasta. Uma foto de nós, todos juntos, em um piquenique. Mas o que me deixou completamente em choque foi a presença de um homem estranho ao nosso lado. Um homem que eu nunca havia visto. Quem é ele? Perguntei, a voz quase falhando. E Rachel respondeu, ele é a razão de tudo isso. A razão pela qual fiz o que fiz. O choque percorreu cada parte do meu corpo. Era um completo contrassenso. Então, em meio ao caos, diante de todos, todo o meu mundo começou a desmoronar novamente. Mason estava atrás de mim, segurando meu vestido. Os olhos cheios de medo, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. E por um instante, tudo parou. O olhar de Rachel, o homem armado,
Lucas. Era como um filme em câmera lenta. Então eu percebi que a verdade era ainda mais sombria do que eu imaginei. A resposta que eu buscava estava prestes a ser revelada, e eu não tinha certeza se estava pronta para o que viria a seguir. Nessa fração de segundo, um misto de alívio e terror me dominou, deixando-me com uma pergunta que se instalou em meu peito. E se aquele homem estranho era, na verdade, o pai que todos pensavam estar morto? Diante da possibilidade, minha visão começou a turvar. O que mais faltava? O que mais essas pessoas estavam escondendo? A casa que um dia eu chamara de lar tornou-se um labirinto de mentiras, e eu estava prestes a descobrir o custo de lutar contra os segredos que se escondiam nas sombras. Então, com um movimento brusco, um dos homens armados fez algo inesperado. Ele puxou um capuz para trás e revelou seu rosto. Era o meu pai! Meu coração parou. Ele estava ali, de pé, como se o tempo não tivesse passado. Os olhos dele estavam cheios de dor, mas também de raiva. Emma! Eu nunca quis que você soubesse assim! A sala ficou em silêncio. O ar gélido de uma verdade aterradora pairava sobre nós. Cada um de nós carregava suas próprias feridas, e agora tudo estava exposto. Eu olhei para Lucas, que parecia tão desorientado quanto eu, e Mason atrás de mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos nós estávamos à beira de um abismo que poderia nos engolir a qualquer momento. Não, isso não pode ser real! Eu me perguntei, mas a presença dele ali, a certeza de que tudo que era um sonho tinha se tornado um pesadelo, me esmagou. Os segredos que tínhamos tentado esconder estavam à mostra, e nada voltaria a ser como antes. Como ele pôde estar tão perto e ainda assim afastado de nossas vidas? O que ele tinha feito? Emma, precisamos falar. Isso é maior do que você imagina. Ellie gritou, a urgência na voz cortando o silêncio mortal que nos cercava. E naquele momento, tudo o que eu sabia foi desfeito. O que mais viria à luz? E o que realmente tinha acontecido? Eu não sabia, mas estava prestes a descobrir. Emma, eu nunca quis que você soubesse assim. O eco da voz do meu pai, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, reverberou pela sala, cortando o ar pesado que nos envolvia. Eu podia sentir a tensão crescer, um nó se formando na minha garganta. Era impossível acreditar que ele estava ali. Mas então, como se tudo tivesse entrado em câmera lenta, a porta da cozinha se abriu ainda mais e outra figura surgiu. Era Rachel, mas não parecia a Rachel que eu conhecia. O medo nos olhos dela era palpável e ela olhou para o homem armado como se estivesse vendo um fantasma. Você não deveria estar aqui! Ela gritava, e cada palavra parecia carregar um universo de histórias não contadas. O homem armado hesitou, seu olhar alternando entre meu pai e Rachel. A confusão tomava conta da cena, como um mar revolto e caótico. O que você quer dizer com isso? Ele não está morto! Sua voz tremeu, a raiva misturada à incredulidade. Eu não posso fazer isso. Não posso deixar que você o machuque, Rachel respondeu. Sua expressão se transformando em uma desesperada tentativa de apaziguar a situação. Meu coração disparou. O que isso tudo significava? Nesse instante, Lucas avançou para proteger Rachel, gritando: Ela não fez nada! Não a machuque!
Mas, ao fazer isso, ele também se colocou diretamente na linha de fogo. O homem sem paciência estava prestes a explodir. E então, o que aconteceu a seguir foi tão inesperado que me deixou paralisada. Um tiro! O som ecoou pela sala, a explosão reverberando nas paredes como um trovão. Meu corpo se contraiu e os olhos de todos se arregalaram em choque. Mas não era o corpo de Lucas que caiu. Era meu pai, meu verdadeiro pai, que tinha sucumbido ao impacto. Ele gritou e eu vi o desespero em seus olhos antes de ele colidir com o chão. Não! O grito escapou dos meus lábios como uma oração. O tempo pareceu parar. Cada relógio em nossa mente congelou nesse momento. O homem encarou Rachel, a arma ainda fumegante em suas mãos, e o silêncio mortal tomou conta da sala. Todos estávamos paralisados. Você não devia estar aqui. Eu fiz o que tive que fazer. Rachel balbuciou, caindo de joelhos ao lado do corpo de meu pai. O choque tomou conta de todos nós. As palavras dela rodopiavam na minha cabeça. O que ela quis dizer com aquilo? O que realmente aconteceu no passado? A dor que eu sentia era indescritível. Não era apenas pela perda, mas por tudo o que eu não sabia, tudo o que nós não sabíamos. O passado que havíamos escapado agora se revelava em uma espiral de traição e verdade. Mason gritou, desesperado, mas eu mal conseguia me mover, minha mente em frangalhos. O homem olhou para mim e pude ver um pouco de arrependimento em seu olhar, mas isso não diminuía a contagem do que havia se desenrolado. Desculpe, eu não queria, ele murmurou, mas já era tarde. A vida que conheci mudara tão abruptamente. Vocês não deveriam ter me provocado. Ele gritou, a fúria ressoando em sua voz. Agora tudo estará perdido. E com isso, seus olhos se fecharam em um momento de revelação. Ele não era apenas um homem qualquer, ele estava ligado a todos nós. E esperem, o que você quer dizer com perdido? Minha voz soou, cortando o silêncio fortemente, e enquanto os olhares se focalizavam em mim, eu percebi que havia algo mais profundo. Uma conexão que unia todos em uma linha invisível de segredos. O que mais nós ignoramos? O que mais estava à espreita na sombra? Ninguém parecia se mover, exceto Rachel. Estava ao lado do meu pai chorando. Desculpe, eu fiz isso por você. Eu fiz isso para protegê-la. E então, mais uma vez, um novo silêncio tomou conta de nós. A ideia de que os laços familiares estavam construídos sobre rumos de dor e sacrifício começou a se estabelecer. Uma pergunta atormentava minha mente. O que mais levará essa família à ruína? E à medida que a verdade emergia, percebi que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O sangue de meu pai se espalhava pelo chão. O que aconteceu parecia sair de um filme de terror. Rachel estava ali aos prantos, sua voz embargada pelo peso da culpa, e o homem armado olhando para ela, como se o mundo todo tivesse desmoronado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado somente pelo choro desesperado de Mason. Não! Eu sussurrei, sentindo minhas pernas tremerem. A dor no peito se tornou insuportável e o nó na garganta aumentou. A verdade que eu tanto temia agora se desenrolava bem diante de mim. O homem apertou a arma, a raiva se misturando com o medo que estourava em seus olhos.
Rachel, você não pode simplesmente voltar e... Mas ele não terminou a frase, porque aquele momento tinha tomado um rumo que nenhum de nós previa. Basta! A culpa não é dela! Lucas gritou, avançando. Mas tudo parecia desmoronar rapidamente. A atmosfera estava carregada de tensão e desespero. O peso das revelações pairava sobre todos nós como uma tempestade prestes a desabar. Foi então que minha mãe, ainda em choque, aproximou-se e, mesmo com a dor estampada no rosto, afixe na razão. Você precisa dizer a verdade agora. Não podemos deixar que ele faça mais mal. E enquanto os olhares de todos se voltavam para ela, eu percebia que aquele era um momento crucial. A verdade não poderia ser acobertada mais tempo. Mãe, eu tinha certeza de que era para proteger vocês. Rachel disse, chorando, mas seu olhar fugidio e a hesitação na voz me diziam que havia muito mais. Olhei para Mason e então para Lucas. A preocupação nos olhos dele refletia a mesma angústia que eu sentia. Diga logo, Rachel, o que você fez? A urgência na minha própria voz me surpreendeu. Era uma pergunta que tinha sido empurrada para debaixo do tapete por tempo demais. Rachel finalmente cedeu. Ela estava envolvida com um grupo, pessoas que faziam coisas cruéis e terríveis. E eu não queria que vocês se envolvessem. Então eu mantive isso em segredo. As palavras saíram como um sussurro, mas ele pesou como uma bomba. Um arrepio percorreu minha espinha. Mas por que tudo isso? Isso não faz sentido! Eu gritei. O que mais poderia ser revelado? Estava prestes a perder o pouco que ainda restava da minha família. Um dos homens armados se aproximou, olhando para nós como se esperasse que as respostas simplesmente brotassem do ar. Vocês precisam se afastar dela, ele gritou. Mas antes que pudéssemos reagir, algo breve, mas intenso, irrompeu da sala. Uma equipe da polícia arrombou a porta, com gritos ecoando e armas em punho. Tobos ao chão! Deem as mãos para trás! Uma voz feminina soou clara entre a confusão. Finalmente, uma luz de esperança começava a brilhar no fim do túnel. Os homens armados levantaram as mãos. A tensão começou a ceder e o clima caótico começou a mudar. Enquanto os policiais revistavam os homens, a sala, que anteriormente estava repleta de medo, começou a sentir um alívio sutil, mas ainda tenso. Mason, fica atrás de mim, eu disse enquanto ainda olhava para Rachel e Lucas. Sem saber se poderia perdoá-los por tudo o que ocorreu, saber que estivemos próximos do abismo e quase caímos, me deixou com um peso no coração. E quando a situação começou a se acalmar, uma coisa ficou clara: a vida nunca voltaria a ser como antes. Os laços familiares estavam profundamente danificados, mas uma possibilidade de reconstruir existia. Precisávamos encarar a verdade e o que mais viria a seguir. Enquanto saímos da casa, um misto de alívio e tristeza me envolveu. Ao olhar para Mason, que ainda estava abraçado a mim, percebi que a Lu, e apesar de tudo, uma chama de esperança acendeu dentro de mim. O futuro poderia ser diferente. Poderíamos encontrar um lugar seguro e recomeçar. Ao afastar-me da casa que um dia foi um lar, sentia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ei, antes de você ir, uma coisa muito importante precisa da sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa jornada.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!